E se eu te dissesse que algumas frutas que você consome achando que são saudáveis podem estar destruindo seus rins em silêncio? Frutas que você encontra em qualquer cozinha brasileira. Frutas que todo mundo recomenda para ter saúde. Mas quando a creatinina está alta, algumas delas se tornam uma carga perigosa para rins que já estão trabalhando no limite. Sou a doutora Mariana Coelho, nefrologista com mais de 15 anos acompanhando, no meu consultório, as consequências de decisões aparentemente inofensivas. E hoje vou te revelar algo que pode mudar a sua saúde renal para sempre. Vou te mostrar 3 frutas que você pode comer sem risco, que até ajudam seus rins a funcionar melhor. E também vou te alertar sobre 3 frutas que você deveria evitar porque podem elevar sua creatinina e sobrecarregar sua função renal sem que você perceba. Fique até o final porque a última fruta que vou mencionar é a mais enganosa de todas. Muitos a consideram um superalimento, mas para quem tem problemas renais ela pode ser devastadora. E antes de continuar, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo como este. O que é a creatinina e por que ela sobe antes de falar sobre frutas, você precisa entender o que significa de verdade ter a creatinina alta. A creatinina é uma substância que se forma quando seus músculos trabalham. É um produto natural do metabolismo. Todo dia o seu corpo a produz e os seus rins são responsáveis por filtrá-la e eliminá-la pela urina. Mas quando os rins começam a perder eficiência, essa creatinina se acumula no sangue, e isso é um sinal de alerta importante. Ter a creatinina elevada nem sempre causa sintomas imediatos. Na verdade, muitas pessoas descobrem isso por acaso, num exame de rotina, mas por trás desse número existe algo mais profundo. Seu corpo está tentando te dizer que o sistema de filtragem está trabalhando com dificuldade, que algo precisa mudar. Eu me lembro de uma paciente, Dona Maria, 67 anos, professora aposentada de Belo Horizonte. Ela chegou ao meu consultório com um exame na mão, completamente sem entender o resultado. Doutora, o médico disse que minha creatinina está alta, mas eu me sinto bem. E foi exatamente aí que começamos a conversar sobre alimentação. Dona Maria comia banana todos os dias 2, às vezes 3 cachos por semana. Tomava suco de laranja de manhã, religiosamente. E colocava abacate em quase tudo. Ela estava convicta de que estava se alimentando de forma saudável. E para uma pessoa com rins saudáveis talvez estivesse. Mas os rins dela já não filtravam como antes, e o que parecia nutritivo estava, na verdade, sobrecarregando o pouco que ainda restava de função renal. Os rins não apenas eliminam resíduos e toxinas, eles também regulam minerais, pressão arterial, líquidos e o equilíbrio ácido-base do organismo. Quando a função renal se altera, o corpo inteiro sente. Por isso, a alimentação se torna uma ferramenta poderosa. Ela pode aliviar a carga de trabalho dos rins ou, ao contrário, saturá-los sem que você note. As frutas, embora naturais, contêm diferentes níveis de potássio, fósforo, açúcares e água. E cada um desses elementos influencia diretamente o funcionamento renal. O potássio, por exemplo, é um mineral essencial. Mas se ele se acumula em excesso porque os rins não conseguem eliminá-lo, pode alterar o ritmo do coração. Isso se chama hiperpotassemia e é perigoso. O fósforo em excesso danifica o tecido renal e acelera a sua deterioração. E a quantidade de água em certas frutas pode beneficiar ou sobrecarregar, dependendo do grau de função renal que você ainda conserva. Por isso, nem todas as frutas são iguais. Algumas oferecem hidratação e antioxidantes que facilitam a depuração de toxinas. Outras contêm níveis tão altos de potássio que poderiam complicar um rim já fatigado. Imagine seus rins como um filtro fino. Se você o cuida e o limpa com os alimentos certos, a água flui sem dificuldade. Mas se você o força com excesso de minerais ou resíduos, ele vai se obstruindo lentamente até que um dia deixa de filtrar como antes. E é aí que a creatinina sobe. Neste vídeo, vou te acompanhar a identificar as frutas que podem ser suas aliadas e aquelas que convém reduzir para dar um respiro ao seu corpo. Cuidar dos rins não é deixar de comer, é aprender a nutri-los com inteligência e equilíbrio. Me conta nos comentários de qual estado brasileiro você está assistindo e se você tem creatinina alta ou algum familiar com doença renal.
Leio cada mensagem com atenção e vou adorar te responder. Fruta segura número 1: maçã, o depurador silencioso que ajuda a eliminar toxinas entre todas as frutas. A maçã ocupa um lugar especial quando se fala em cuidado renal, não só pelo sabor suave e pela facilidade de digestão, mas porque a sua composição química parece ter sido criada para proteger o sistema de filtragem. Enquanto outras frutas podem aumentar o potássio ou a carga ácida, a maçã oferece um equilíbrio natural que alivia os rins e, ao mesmo tempo, depura o corpo de forma silenciosa, mas constante. Já acompanhei muitas pessoas com níveis elevados de creatinina que, ao incluir a maçã regularmente, percebiam melhorias progressivas, menos sensação de peso, melhor digestão, mais disposição ao acordar. E embora não se trate de uma cura, o efeito regulador é tão real que costuma aparecer até nos exames laboratoriais. Deixa eu te explicar por que isso acontece. A resposta está na composição única dessa fruta. A maçã é uma das frutas com menor teor de potássio, aproximadamente 150 mg por cada 100 gramas, uma quantidade muito inferior à da banana, da laranja ou do abacate. Isso significa que ela pode ser consumida sem risco na maioria dos casos de insuficiência renal leve ou moderada, sempre com acompanhamento médico. O baixo teor de potássio evita sobrecarregar o sistema de filtragem, algo fundamental quando os rins já trabalham com esforço. Mas a verdadeira força da maçã está num componente menos conhecido, a pectina. A pectina é uma fibra solúvel que age como um limpador interno. Ao chegar ao intestino, ela forma um gel que se une a toxinas, colesterol e resíduos nitrogenados, os mesmos que os rins tentam eliminar, e ajuda a expulsá-los pelas fezes. É como se parte do trabalho que normalmente caberia ao rim fosse desviada para o intestino, reduzindo assim a carga de depuração. Esse mecanismo explica por que muitas vezes, quando uma pessoa inclui maçã na dieta diária, experimenta uma melhora leve nos níveis de creatinina ou ureia, não porque a fruta baixe diretamente a creatinina, mas porque o corpo elimina melhor os resíduos antes que eles cheguem ao rim. É uma ajuda fisiológica, não um remédio milagroso. Além disso, a maçã contém ácido málico, um composto natural que favorece a função hepática e ajuda a dissolver pequenas acumulações de ácido úrico. Isso beneficia tanto o fígado quanto os rins, os dois grandes filtros do corpo. Quando o fígado trabalha melhor, produz menos substâncias que o rim precisa eliminar, e quando o rim recebe menos carga, consegue depurar com mais eficiência. Outro ponto a favor da maçã é o seu perfil de açúcares. Embora contenha frutose, o índice glicêmico é baixo, o que evita picos de açúcar no sangue. Isso é especialmente útil em pessoas com diabetes ou resistência à insulina, que frequentemente também apresentam deterioração renal. Uma maçã não só hidrata, ela estabiliza a energia. Do ponto de vista clínico, é uma fruta bem tolerada. Seu baixo teor de sódio e fósforo a torna segura mesmo nas fases iniciais de doença renal. Além disso, contém antioxidantes como quercetina, catequina e ácido clorogênico, que combatem a inflamação e o dano oxidativo que muitas vezes acompanham os níveis altos de creatinina. Vi casos concretos em que o simples hábito de comer uma maçã por dia fez uma diferença notável. Pessoas que antes acordavam com inchaço nas pernas ou sensação de cansaço e que, após algumas semanas de constância, notaram uma melhora geral. Não é a maçã em si que cura, é o equilíbrio que ela introduz no corpo. Menos acidez, melhor digestão, mais depuração natural. Como consumi-la? Pode ser crua, cozida ou assada no forno sem açúcar adicionado. Quando cozida suavemente, a pectina se libera ainda mais, facilitando a sua ação digestiva. Uma maçã cozida na água com um toque de canela é um café da manhã ou lanche excelente para quem busca energia estável e leveza digestiva. Em pessoas mais velhas ou com digestão lenta, a maçã cozida é especialmente benéfica. Não irrita o estômago, evita a prisão de ventre e oferece saciedade sem peso. A dose recomendada é uma maçã por dia, de preferência com casca, porque é aí que se concentra grande parte da fibra e dos antioxidantes. Se a sua digestão for sensível, pode descascá-la levemente ou cozinhá-la. E o mais importante, a maçã não é um tratamento para insuficiência renal,
mas é uma aliada constante que reduz a carga tóxica do organismo e facilita o trabalho dos rins. Isso, somado ao tempo, pode fazer uma grande diferença. Fruta segura número 2, uva roxa. O escudo antioxidante que protege seus rins da inflamação se a maçã limpa por dentro. A uva roxa protege a partir da microcirculação. Por trás da sua casca escura e do seu sabor adocicado se esconde um dos antioxidantes mais estudados na área da saúde renal, o resveratrol. Esse composto natural tem a capacidade de reduzir a inflamação, proteger os vasos sanguíneos e melhorar o fluxo de sangue que chega aos rins. E isso é fundamental, porque os rins dependem de uma irrigação constante e limpa para filtrar corretamente. Deixa eu te explicar como isso funciona. Quando há dano renal, mesmo que leve, o corpo entra num estado de inflamação crônica. O estresse oxidativo se multiplica, as células se oxidam, as membranas se deterioram e os rins, que dependem de uma microcirculação muito fina, ficam inflamados. É aí que a uva roxa entra em cena. O resveratrol age como um escudo, protege as paredes dos vasos sanguíneos, melhora o fluxo capilar e reduz os sinais inflamatórios que danificam os tecidos renais. Em estudos clínicos publicados no Journal of Nephrology e em pesquisas realizadas por grupos da Universidade Estadual de Campinas, observou-se que o resveratrol ajuda a modular o estresse oxidativo e melhora a função endotelial, um fator-chave para que o sangue flua normalmente pelos minúsculos vasos do rim. Já acompanhei pacientes que, após incorporar um punhado de uvas roxas por dia, umas 10 ou 12 unidades, notavam uma melhora sutil, mas constante. Menos retenção de líquidos, pernas menos pesadas, digestão mais leve e, em alguns casos, uma redução discreta nos valores de creatinina. Não porque as uvas curam, mas porque ajudam o corpo a manter um ambiente anti-inflamatório onde os rins podem trabalhar com menos resistência. O segredo está na ação vasodilatadora. As uvas roxas favorecem a produção de óxido nítrico, uma molécula que relaxa os vasos sanguíneos e melhora a circulação. Esse efeito é fundamental porque os rins são órgãos extremamente dependentes do fluxo sanguíneo. A cada minuto, eles recebem quase 1/5 de todo o sangue bombeado pelo coração. Se esse sangue circula bem, a filtragem é mais eficiente. Se não circula, o dano renal se acumula. Além disso, as uvas contêm pequenas quantidades de compostos chamados taninos, que têm um efeito protetor sobre as artérias e os capilares. Esse detalhe, embora pareça menor, tem um impacto real na saúde renal. Um rim com boa irrigação oxigena melhor, elimina toxinas com mais facilidade e reduz o risco de fibrose, uma cicatrização interna que costuma aparecer quando há inflamação crônica. Outro aspecto interessante é a relação com a pressão arterial. O resveratrol ajuda a mantê-la estável ao melhorar a elasticidade dos vasos sanguíneos, e quando a pressão se mantém em níveis normais, o rim deixa de ficar submetido a uma tensão constante. Não podemos esquecer que a hipertensão é uma das principais causas de dano renal progressivo. Quanto à porção, um punhado por dia, equivalente a uma xícara pequena, é suficiente para obter os benefícios sem sobrecarregar o corpo com frutose. Prefira as uvas frescas e de cor escura, pois as variedades mais roxas ou avermelhadas são as mais ricas em resveratrol e antocianinas. Consuma com casca, é aí que se concentra a maior parte dos antioxidantes. Mastigue devagar, não só para melhorar a digestão, mas para ativar a sensação de saciedade. Se quiser variar, pode adicioná-las a uma salada de folhas verdes ou combiná-las com pedaços de maçã para potencializar o efeito antioxidante sem elevar o açúcar. Evite sucos industrializados ou uvas passas, porque a concentração de açúcares e minerais é muito mais alta e se perde o equilíbrio que as caracteriza. Resumindo, as uvas roxas ajudam os rins a respirar melhor. O resveratrol combate a inflamação, as antocianinas protegem os vasos e a fibra contribui para uma eliminação mais eficiente de toxinas. É uma fruta pequena, mas de impacto bioquímico profundo. Fruta segura número 3, mirtilo e amora, os guardiões microscópicos do tecido renal. Entre as menores frutas do mundo vegetal se escondem algumas das defesas mais poderosas que a natureza oferece. O mirtilo e a amora são um exemplo perfeito disso.
Por trás da cor intensa existe uma das concentrações mais altas de antioxidantes conhecidas, em especial as antocianinas, pigmentos naturais que protegem as células do dano oxidativo e fortalecem os tecidos mais sensíveis do organismo, entre eles os do rim. À primeira vista parecem frutas delicadas, mas no corpo agem como verdadeiros restauradores celulares. O consumo regular ajuda a reduzir a inflamação crônica, melhora a circulação microcapilar e favorece a regeneração do tecido renal. Por isso, nos últimos anos, diferentes estudos clínicos têm passado a considerá-los como parte fundamental de uma alimentação protetora para os rins. As antocianinas presentes no mirtilo e na amora não só dão a característica cor roxa, elas também cumprem uma função fisiológica essencial: neutralizar os radicais livres. Essas moléculas instáveis, geradas pelo estresse, pela glicose elevada ou pelos poluentes ambientais, danificam as membranas celulares e alteram a função dos vasos sanguíneos que irrigam os rins. Com o tempo, essa agressão constante se traduz em perda de filtração e aumento da creatinina. Se este conteúdo está sendo útil para você, deixa o like e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar produzindo informação de qualidade para cuidar da sua saúde renal. Ao incluir frutas ricas em antocianinas, o corpo recebe um suporte antioxidante direto. É como colocar uma camada de proteção sobre os filtros mais finos do organismo. Essas moléculas reduzem a inflamação no endotélio, a camada interna dos vasos, melhoram a oxigenação dos tecidos e previnem a rigidez capilar que tanto afeta o rim nas fases iniciais do dano renal. E aqui vem algo muito importante: o mirtilo e a amora têm um teor muito baixo de potássio, o que os torna uma opção segura mesmo para quem já apresenta função renal comprometida. Em média, fornecem entre 70 e 80 mg por cada 100 gramas, uma quantidade significativamente menor do que frutas mais populares como manga, mamão ou laranja. Isso significa que podem ser incluídos de forma moderada, sem medo de sobrecarregar o organismo com minerais difíceis de filtrar. Já vi no consultório pessoas que, após incorporar uma porção de mirtilo ou amora 3 vezes por semana, relatavam mudanças notáveis: pele mais clara, digestão mais leve, menos inflamação abdominal e, sobretudo, uma sensação de vitalidade mais constante. Não é coincidência. Essas frutas ajudam a reduzir os processos inflamatórios internos e, quando o corpo desinflama, o metabolismo inteiro se harmoniza. Outro ponto fascinante é o efeito sobre as vias urinárias. O mirtilo, em particular, contém proantocianidinas, compostos que impedem que certas bactérias se adiram às paredes do trato urinário. Isso não só ajuda a prevenir infecções, como também diminui a carga bacteriana que às vezes agrava quadros de dano renal leve. Em pessoas com histórico de infecções urinárias recorrentes, o consumo de mirtilo pode ser um escudo natural que reduz a frequência desses episódios, e cada infecção evitada é uma agressão a menos para os rins. Como consumi-los? O ideal é incluir uma porção de meia xícara a uma xícara 3 vezes por semana. Podem ser frescos, congelados sem açúcar ou misturados com maçã para aumentar o efeito depurativo. Evite os sucos comerciais, que costumam estar carregados de açúcar e perdem grande parte da fibra. Se preferir algo mais versátil, pode adicioná-los a um iogurte natural sem açúcar ou misturá-los numa salada verde. O sabor ácido combina bem com alimentos neutros e a textura não é invasiva. É importante mencionar também que essas frutas têm um efeito acumulativo. Você não vai ver resultados imediatos, mas com o tempo a sua ação antioxidante protege o tecido renal e reduz a deterioração progressiva. É isso que realmente importa. Não buscamos milagres instantâneos, buscamos construir uma base sólida que mantenha seus rins funcionando pelo maior tempo possível. Agora que você conhece as 3 frutas aliadas que pode comer sem risco, deixa eu te avisar sobre algo crítico, porque nem todas as frutas têm o mesmo efeito. Algumas que parecem saudáveis podem se tornar uma bomba de potássio que sobrecarrega seus rins e eleva sua creatinina sem que você note. E essas são as que vamos ver agora. Fique, porque a última fruta que vou mencionar é a mais traiçoeira de todas. Muitos a consomem diariamente achando que estão cuidando da saúde,
mas para quem tem creatinina alta, ela pode ser devastadora. Fruta a evitar número 1 em banana. A bomba de potássio que sobrecarrega seus rins. A banana é provavelmente a fruta mais popular do Brasil. Fácil de carregar, doce, saciante. Muita gente come achando que é saudável, porque tem vitaminas e energia natural. E para quem tem rins saudáveis, de fato é. Mas para quem tem creatinina alta ou insuficiência renal, a banana pode ser devastadora. Deixa eu te explicar por quê. Uma banana média contém entre 350 e 400 miligramas de potássio. Isso é quase o dobro do que uma maçã, e mais de 5 vezes o que contém o mirtilo. Quando seus rins estão saudáveis, esse potássio é filtrado e eliminado sem problema. Mas quando a função renal está reduzida, esse potássio fica no sangue e começa a se acumular. Imagine que seus rins são como um cavalo cansado. Todo dia ele tem que carregar um peso. Se você coloca uma carga leve, ele consegue seguir em frente. Mas se você vai adicionando mais e mais peso, chega um momento em que ele para. É isso que a banana faz com seus rins. Adiciona um peso extra que eles não conseguem administrar. E quando o potássio se acumula no sangue, os problemas aparecem rápido. O potássio regula os sinais elétricos do coração. Quando está em níveis normais, seu coração bate com ritmo constante. Mas quando sobe demais, esses sinais se distorcem. Podem aparecer arritmias, palpitações, fraqueza muscular e, em casos graves, o coração pode parar. Isso não é exagero. É uma realidade médica que vejo no consultório com mais frequência do que gostaria. Pessoas que comiam uma banana toda manhã achando que estavam fazendo algo bom e os níveis de potássio subiram sem que percebessem, até que já era tarde demais. O problema da banana é que ela parece inofensiva. Não tem sabor forte, não causa desconforto imediato, mas o seu efeito é acumulativo. Uma banana hoje, outra amanhã, e em 2 semanas o potássio pode estar perigosamente alto. O que fazer se você já comeu banana? Primeiro, não entre em pânico. Uma banana ocasional não vai causar um desastre se a sua função renal for leve. Mas se a sua creatinina está acima de 1,5 mg por decilitro, você deve evitá-la completamente. E se por acaso comeu uma, aumente o consumo de água naquele dia, sempre e quando o seu médico não tiver restringido líquidos. A água ajuda a diluir o potássio no sangue e facilita a sua eliminação. Mas o mais importante é consultar seu médico, porque dependendo do seu nível de creatinina e da sua taxa de filtração glomerular, pode ser necessário ajustar outros alimentos naquele dia. A alternativa à banana é simples. Se você busca uma fruta doce e saciante, escolha a maçã. Tem 5 vezes menos potássio, fornece fibra e ajuda a eliminar toxinas. É a escolha inteligente e, acredite, seus rins vão agradecer. Fruta a evitar número 2, laranja e suco de laranja, ácido e potássio, duplo golpe para rins fragilizados. A laranja tem fama de ser a rainha da vitamina C. Muita gente toma suco de laranja toda manhã achando que está protegendo a saúde. E sim, a vitamina C é importante. Mas quando seus rins estão comprometidos, a laranja pode fazer mais mal do que bem por 2 motivos. Primeiro, o teor de potássio. Uma laranja média tem em torno de 200 mg de potássio. Não é tão alto quanto o da banana, mas ainda assim é considerável. E aqui vem o problema maior: a maioria das pessoas não come uma laranja, elas tomam suco. E um copo de suco de laranja pode conter o potássio de 3 ou 4 laranjas juntas, porque ao espremer várias frutas você concentra todos os seus minerais num único copo e os ingere em 2 minutos. Isso é uma sobrecarga direta para rins que já estão trabalhando no limite. Mas existe um segundo motivo pelo qual a laranja é problemática: a sua acidez. Os rins têm a função de regular o equilíbrio ácido-base do corpo. Eles mantêm o seu sangue num pH estável. Mas quando você consome alimentos muito ácidos regularmente, obriga seus rins a trabalhar o dobro para neutralizar essa acidez. É como jogar ácido numa ferida. A laranja não só fornece potássio, ela também adiciona uma carga ácida que complica a eliminação de toxinas, acelerando o deterioro renal. Compartilhe este vídeo com alguém que você conhece e que tem creatinina alta ou diabetes. Pode ser que essa informação salve os rins de alguém que você ama.
Já acompanhei pacientes que tomavam um copo de suco de laranja toda manhã porque acreditavam que era saudável. Quando revisamos os exames, a creatinina havia subido e o potássio estava em níveis perigosos. Ao eliminar o suco de laranja da dieta, os valores começaram a se estabilizar. Não foi mágica, foi simplesmente parar de sobrecarregar os rins com algo que parecia inofensivo. Agora, se você me pergunta sobre a vitamina C, te digo o seguinte: sim, ela é importante para o sistema imunológico, mas você não precisa de laranjas para obtê-la. Há alternativas muito mais seguras. Os morangos, por exemplo, têm vitamina C e muito menos potássio. Você pode comer uma porção pequena de morango sem o risco que a laranja traz. Ou simplesmente incluir maçãs que, embora não tenham tanta vitamina C, fornecem antioxidantes sem sobrecarregar os rins. E aqui vai um conselho profissional que poucos médicos comentam. Se você toma medicamentos para a pressão arterial ou para o coração, o suco de laranja pode interferir na absorção deles. Alguns fármacos interagem com os compostos dos cítricos e perdem eficácia. Isso é crítico e precisa ser levado a sério. Então, o que fazer? Se a sua creatinina está alta, evite a laranja completamente. E esqueça o suco, não só de laranja, mas de qualquer fruta, porque todos concentram açúcares e minerais em quantidades que os seus rins não conseguem administrar. Se quiser se hidratar, tome água. Se quiser sabor, adicione rodelas de pepino ou folhas de hortelã. Mas não se iluda achando que um suco natural é saudável para você nessa situação. Não é. Fruta a evitar número 3, abacate, o saudável mais traiçoeiro de todos. E agora chegamos à fruta mais perigosa de todas, a que mais me preocupa, porque tem uma reputação impecável. Muitos a consideram um superalimento. Está em todas as dietas da moda. E para alguém com problemas renais, ela pode ser o pior inimigo: o abacate. O abacate é a fruta do momento. Rico em gorduras saudáveis, cheio de nutrientes, recomendado por nutricionistas do mundo inteiro. E para uma pessoa com rins saudáveis, é excelente. Mas para quem tem creatinina alta ou doença renal, o abacate pode ser devastador, e a maioria não sabe disso porque ninguém avisa. Deixa eu te explicar por que o abacate é tão perigoso. Metade de um abacate médio contém entre 480 e 500 miligramas de potássio, tanto quanto ou mais do que uma banana. E ao contrário da banana, que todos sabem que tem potássio, o abacate passa despercebido. As pessoas adicionam ao café da manhã as saladas, aos vitaminas, passam no pão, misturam com tomate e não percebem que estão consumindo uma bomba de potássio todos os dias. É como um presente envenenado, tem uma embalagem perfeita, mas por dentro pode ser letal para os seus rins. Já acompanhei pacientes que seguiam uma dieta natural e saudável baseada em abacate, espinafre e banana, convictos de que estavam cuidando do corpo. Quando chegaram ao consultório, a creatinina estava disparada e o potássio em níveis críticos. Ao reduzir essas fontes de potássio, os valores melhoraram notavelmente. Não foi porque pararam de comer bem, foi porque aprenderam a comer com precisão, de acordo com a função renal de cada um. O principal problema com o abacate é que a boa reputação que ele tem leva muitos a usá-lo sem medida. Colocassem tudo sob a ideia de que tudo que é natural é bom. Mas quando a função renal está comprometida, a dose faz toda a diferença. Meio abacate por dia pode ser excessivo. 1 ou 2 colheres de sopa ocasionalmente, em contrapartida, podem ser toleráveis, mas somente se o seu médico autorizar. E aqui tem algo que pouquíssimas pessoas sabem: o potássio do abacate aumenta com a maturação. Isso significa que um abacate muito maduro contém mais potássio biodisponível do que um mais firme. Isso ocorre porque, durante o amadurecimento, os minerais ligados à fibra vegetal são liberados, facilitando a sua absorção. Portanto, quanto mais mole e escuro está o abacate, maior é o impacto sobre os níveis de potássio no sangue. O que fazer se você já consumiu abacate? Primeiro, avalie a sua situação. Se a sua creatinina está abaixo de 1,5 e a função renal é estável, uma pequena quantidade ocasional pode não ser um problema. Mas se a creatinina está acima de 2,0 ou seu médico diagnosticou insuficiência renal,
você deve evitá-lo completamente. E se acidentalmente comeu abacate, não o combine com outros alimentos ricos em potássio no mesmo dia. Nada de banana, espinafre ou tomate na mesma refeição, porque o efeito se multiplica. Se você precisa de gorduras saudáveis, existem alternativas muito mais seguras. O azeite de oliva é excelente e não tem potássio. As nozes em pequenas porções fornecem ômega 3 sem sobrecarregar os rins. As sementes de linhaça ou chia moída também são opções inteligentes. Você não precisa do abacate para estar saudável, e no seu caso, evitá-lo pode salvar a sua função renal. Também é importante esclarecer algo sobre suplementos. Muitos produtos de abacate em pó ou óleos concentrados estão na moda. Não os use sem supervisão médica se você tem problemas renais. Embora concentrem gorduras benéficas, eles não têm fibra e podem fornecer fósforo adicional, um mineral que, ao se acumular, afeta os ossos e a saúde cardiovascular. Do ponto de vista nutricional, o abacate tem virtudes notáveis. Protege o coração, melhora a sensibilidade à insulina, ajuda a manter um perfil lipídico equilibrado. Mas o rim doente não precisa de mais potássio nem de mais fósforo, precisa de descanso. E embora pareça contraditório, o que numa pessoa saudável fortalece, em outra com dano renal pode se tornar uma sobrecarga silenciosa. Já vi casos em que reduzir o abacate na dieta teve efeitos quase imediatos. Menos sensação de cansaço, menor inchaço nas pernas, pressão arterial mais estável. Isso acontece porque o excesso de potássio altera o tônus vascular e gera retenção de líquidos. Ao eliminar essa carga, o corpo se reequilibra com rapidez. Por isso, quando alguém me pergunta se pode comer abacate com creatinina alta, a minha resposta é sempre a mesma: depende do estado dos seus rins. Se estão saudáveis, é um alimento excelente. Se estão comprometidos, ele pode se tornar um obstáculo para a sua recuperação. E nesses casos é melhor evitá-lo completamente, porque cuidar dos rins não é eliminar o que você ama, é adaptar os seus hábitos para que eles continuem te acompanhando por muitos anos. Conclusão: o que você pode levar daqui para a sua vida hoje? Percorremos um caminho importante, um caminho que pode mudar a forma como você cuida dos seus rins para sempre. Vimos 3 frutas aliadas que você pode comer sem risco. A maçã, com a sua pectina que ajuda a eliminar toxinas e com o baixo teor de potássio. A uva roxa, com o seu resveratrol que protege os vasos sanguíneos e reduz a inflamação. E o mirtilo e a amora, com as suas antocianinas que agem como um escudo protetor do tecido renal. Essas 3 frutas não são apenas seguras, elas podem te ajudar ativamente a manter a função renal estável. E vimos também 3 frutas que você deve evitar. A banana, com um altíssimo teor de potássio que pode sobrecarregar os rins e alterar o ritmo cardíaco. A laranja e o seu suco, que fornecem potássio concentrado e acidez que complica a eliminação de toxinas. E o abacate, o mais enganoso de todos, com tanto potássio quanto a banana, mas disfarçado de superalimento saudável. Cada uma dessas decisões está sob o seu controle. Você não está indefeso diante da creatinina alta ou da insuficiência renal. Você tem o poder de proteger os seus rins com cada alimento que escolhe, e isso ninguém pode tirar de você. Mas deixa eu te dizer algo fundamental antes de encerrar. A alimentação pode te ajudar a ajustar os níveis de creatinina e a se sentir melhor, mas ela não substitui uma avaliação profissional. Você precisa consultar o seu médico para medir a taxa de filtração glomerular, revisar os níveis de potássio e sódio e saber em que estágio está a sua função renal. Porque cada pessoa é diferente, e o que funciona para uma pode não funcionar para outra. Saber em que estágio você está é a base para tomar decisões corretas e seguras. Seus rins não pedem atenção até que já é tarde. Não tocam um alarme quando eles começam a falhar. Eles trabalham em silêncio, aguentam, se deterioram lentamente, e quando os sintomas aparecem, o dano pode ser gravíssimo. Por isso, comece hoje com escolhas mais conscientes. Troca uma fruta, ajusta uma porção, revisa os seus hábitos. Cada pequeno passo conta, porque a saúde não se perde de uma vez. E também não se recupera de uma vez, se reconstrói passo a passo, escolha após escolha. Se este vídeo te ajudou a entender melhor como cuidar dos seus rins,
Deixa o like para que mais pessoas vejam este conteúdo. Me deixa um comentário aqui embaixo contando qual fruta você mais come no dia a dia e se você tem creatinina alta ou algum familiar com doença renal. Leio cada comentário com atenção e vou adorar conversar com você pessoalmente, porque isso não é só um vídeo, é uma conversa entre você e eu. E se você quer continuar aprendendo sobre como proteger os rins, controlar a creatinina e prevenir a insuficiência renal, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber todas as novidades. Toda semana publico conteúdo novo, baseado em evidências médicas, para te ajudar a cuidar da sua saúde renal. Sou a doutora Mariana Coelho, nefrologista, e estou aqui para te lembrar de algo que carrego comigo em cada consulta. Cuide dos seus rins, cuide da sua vida, porque quando os rins funcionam bem, o corpo inteiro funciona bem. Até o próximo vídeo!